Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre o tal do arcabouço fiscal do Haddad e da gafe que ele cometeu ao atacar uma companheira. Pois é, a situação do Haddad já não está muito boa, os próprios petistas já vêm atacando ele, uma vez que ele tentou apaziguar a questão do Banco Central, inclusive recebeu elogios do Paulo Guedes. Paulo Guedes falou que o Haddad é um liberal enrustido. Mas tem muita coisa acontecendo e eu vou explicar para você o que está acontecendo com o Haddad. E é importante que você entenda, porque isso aqui vai interferir no seu bolso. Também vamos falar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, tá? E a CPI que pode acontecer. Enfim, muita coisa importante aqui e vamos mostrar para vocês uma grande obra. A gente sempre critica aqui o governo Lula, mas agora a gente vai mostrar uma obra também do Lula, que virou meme nas redes sociais, né? Então seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com você. Bora começar. Haddad queima Dilma ao falar que últimos 10 anos foram difíceis. Ao apresentar a nova regra fiscal, ministro Fernando Haddad disse que os últimos 10 anos, estes que incluem Dilma Rousseff, foram muito difíceis. Gente, apesar disso, também está circulando um vídeo aí da Dilma, e some-se a isso, de que a Dilma foi tentar falar inglês e se embananou tudo e não falou nada de inglês, e como que uma mulher dessa vai ser a gestora do Banco dos BRICS, tá? Isso gerou muita discussão acerca disso. Mas enfim, discutindo ou não, e a Dilma tem uma pecha de ser considerada inapta, incompetente, muita gente critica ela por isso, se injusto ou não, não sou eu que vou julgar, mas o Haddad, ao jogar que os últimos 10 anos foram muito difíceis, com gestões incompetentes, tentou jogar Bolsonaro, lógico, mas alcançou a companheira Dilma Rousseff. E teve uma turma aí que não gostou da fala dele. Inclusive a própria presidente do PT, que já teceu críticas contra o Haddad, já disse que ele está sendo muito ameno com o Banco Central. O Lula, ele quer fazer um populismo barato, ou seja, ele quer liberar dinheiro através de empréstimo. Com essa liberação, ele quer baixar os juros de financiamentos artificialmente. Dilma já fez isso, deu ruim, e ele quer repetir isso. Então, assim, tudo aquilo que deu errado de Dilma, o Lula quer repetir. E Haddad pode ter sido um erro, um gafe, ou pode ter sido uma bela de uma indireta, porque o Haddad já está entrando em colisão com o governo Lula e o próprio arcabouço fiscal não era exatamente o que o Lula queria, mas embora teve um ponto aí de favorável ao Lula que eu vou te mostrar o que foi. Também a gente vai falar aqui de uma postagem do Deltan Dallagnol, que vários outros deputados postaram, e foi postado inclusive no Metrópolis também. Algo que, assim, se não fosse trágico, seria cômico. O governo Lula tem sua primeira grande inauguração, a de um letreiro. Pois é, você está vendo essas imagens? Resolveram inaugurar o letreiro do Ministério da Cultura, e isso foi motivo de inauguração, como se fosse uma grande obra do PT. A parte engraçada do negócio foi a cara do profissional que estava lá montando, né? E olhou isso como algo assim, meio crítico e irônico, né? Mas olha lá. Enfim, agora o povo brasileiro pode dormir mais feliz, porque o Ministério da Cultura tem um letreiro novo. Colocaram um letreiro novo, o Ministério da Cultura agora ninguém vai errar mais o caminho para ir lá pedir a Lei Rouanet, tá? Então, grande obra feita pelo PT. Bora falar agora de atos antidemocráticos. Vamos lá. CPMI. Bolsonaro voltou ao Brasil, você sabe disso. Logo no primeiro dia da sua volta, o primeiro ponto que ele questiona, e agora Bolsonaro vai focar muito nisso, ele sabe que inclusive pode ser a queda de Lula, é a CPMI. O Bolsonaro falou, CPMI mista trará a verdade do 8 de janeiro, diz Bolsonaro. O ex-presidente diz ter informações de que atos foram preparados horas antes e indica falhas na segurança dos três poderes. Ou seja, Bolsonaro disse que agora ele tem
provas e tem informações sobre isso. Isso aí pode ser uma verdadeira bomba, uma vez que a CPI pode ser instaurada e se instaurada, essas provas vão vir à tona. O deputado federal Kim Kataguiri já disse que tem documentos, apresentou esses documentos e várias mídias tradicionais, inclusive o Poder 360, Metrópolis, dentre outras, já mostraram esse documento e falaram, realmente o Dino sabia. Ou seja, essa documentação, inclusive nos títulos, eles já colocaram que Dino sabia. O que é a parte que mais causa estranheza? É o fato de que Lula, que foi quem mais bateu em cima dessa questão dos atos antidemocráticos, chamou todo mundo de extremista, mandou prender gente que não devia ter sido presa, inclusive lá no galpão lá, onde foram conduzidos os manifestantes, tinham crianças, isso aí foi tudo demonstrado, tá? Tem filmagens circulando na rede social. Quem deveria querer saber, e quem falou que isso era coisa de bolsonarista, era o Lula. Só que olha só essa matéria. Entenda o porquê Lula não quer a CPI sobre os atos de 8 de janeiro. Então, segundo informações aqui, o próprio Lula não quer. E qual é a justificativa? Vai causar desgaste e aí ele não vai conseguir aprovar suas pautas. Pode ser que atrapalhe ele fazer as grandes inaugurações do governo Lula, como essa aqui, por exemplo, tá? Trazendo bandas, trazendo gente para ele ganhar uma popularidade em cima disso. Enfim, muita coisa ainda vai ser discutida sobre o motivo do porquê Lula não quer a CPMI. Mas a verdade é uma só. Vai dar ruim para ele. Vai dar ruim para ele. A CPI lá em Brasília já está acontecendo. CPI houve oficial da PM que alertou sobre golpistas. Militar fez ao menos 7 avisos antes dos extremistas de 8 de janeiro. Deputados ainda vão voltar a requerimentos e convites e convocações. Ou seja, 7 avisos foram dados. Kim Kataguiri anuncia que Dino sabia, que tem documento e que tem provas sobre isso. Não é à toa que Lula está desesperado e que Bolsonaro quer tanto que essa CPI aconteça. A própria mídia já entendeu que tem alguma coisa errada a esse desespero do Lula, oferecendo aí, segundo informações do deputado Sanderson, cerca de 60 milhões para que os deputados tirem essas assinaturas. Algo está errado, não está certo, e a gente, lógico, vai estar averiguando e trazendo aqui todas as informações que a gente for colhendo. Agora a gente vai falar de arcabouço fiscal. Pois é, os responsáveis pelo tal arcabouço fiscal é o Haddad e a Simone Tebet. O deputado Rodrigo Valente, ele falou que o Brasil precisa saber o que eles vão fazer pela economia, que é o Haddad e a Simone Tebet, e por isso a comissão da Câmara, uma comissão da Câmara, aprovou o convite para que Tebet e Haddad vá lá prestar esclarecimento. Até porque o arcabouço fiscal que eles apresentaram não está muito claro, não. E eu vou explicar para vocês. Não entendeu nada do arcabouço fiscal? Nós explicamos ponto a ponto. O Valor Econômico foi responsável por explicar o que é arcabouço fiscal. Se você analisar a mídia de esquerda, você vai ter mídias falando que isso é a mil maravilha. Se você analisar outras mídias, vão estar falando que isso aí é um absurdo. Mas por que eu quero analisar o Valor Econômico? Porque ele é mais independente. Então ele fez uma análise aqui com comentários positivos e críticas. Qual que é o comentário positivo? A depender de Lula, ele anularia qualquer regra de gasto fiscal. Ele iria estourar o dinheiro à torta e à direita. E isso o mercado não aceita. Só que aí o Haddad apresentou esse teto de gastos, tá? Esse arcabouço fiscal que é para substituir o teto de gasto. Como é que era a regra que começou a vigorar a partir do Temer? Era o seguinte, olha, deixa eu analisar aqui o quanto que a inflação aumentou. Então, se para um brasileiro convencional é de acordo com a inflação que ele mede o que ele pode gastar mais, o governo também tem que seguir essa regra. E era certa. Essa era a regra certa a ser analisada, a do teto de gastos.
que o Haddad fez? A partir de agora não vai ser mais o teto de gastos, vai ser a arrecadação. Eu vou pegar de julho do ano passado até julho desse ano e vou ver quanto que eu tive de arrecadação. Aí em agosto eu apresento o orçamento. Eu posso gastar 70% de tudo que foi a minha arrecadação. Tem ponto positivo e ponto negativo. Ele fala que, mas isso vai evitar anticíclico. Espera aí que eu vou te explicar. Se eu ganhei, tá, mais dinheiro, se eu tive maior arrecadação, eu vou poder gastar mais. O primeiro ponto é que isso vai incentivar o governo, toda vez que ele tem interesse de gastar mais, a te enfiar imposto igual o governo Lula está querendo fazer. Tá aumentando imposto sobre combustível, querendo taxar as empresas de comércio oriundas de outros países, ou seja, ele vai enfiar imposto em você para aumentar a arrecadação primária dos impostos, ou seja, isso aí não tenha dúvida, vai enfiar imposto em você de uma forma que você não vai aguentar pagar. Porque se a arrecadação é a base, ou seja, se é o que eu te cobro de imposto que vai me demonstrar o que eu vou poder gastar, eu vou aumentar os impostos. Então esse é o primeiro ponto. Então, segundo o arcabouço, eu posso gastar até 70% de tudo que eu arrecado. Já na regra do teto de gastos, não era isso, era a inflação. Então, se eu arrecadar mais, mesmo assim eu não vou poder gastar mais. Por quê? Porque é inflação. Então, o governo tinha que tentar controlar o nível de inflação para poder ter mais um controle fiscal. É o que aconteceu durante a gestão Paulo Guedes. Segundo ponto. Aqui tem uma carta em branco aqui muito perigosa. Porque mesmo que você não tenha arrecadação nenhuma, está liberado o governo gastar 70 bilhões. Ou seja, mesmo que o governo não tenha trabalho de arrecadação, ele pode aumentar o gasto em 70 bilhões todo ano. Isso vai gerar problema. Isso vai gerar problema. Esse é outro ponto que eu analisei aqui. É lógico, tem que ser uma análise bem mais aprofundada. O arcabouço foi lançado ontem, mas eu já parei para fazer a análise aqui para vocês. Outro ponto também, questão cíclica. Se eu sou autorizado a gastar de acordo com a arrecadação. Vamos dizer que aconteceu questões, vamos dizer assim, questões excepcionais. E esse ano eu consegui arrecadar bem mais. Por exemplo, eu consegui exportar muito, então teve muito imposto, eu consegui arrecadar bem mais. Então eu vou aumentar o meu teto de gasto em 70%. No ano que vem, aquele boom dos commodities ou algo nesse sentido, ele para. E eu vou arrecadar bem menos. Mas eu já aumentei em 70% o meu aumento de gastos. Eu vou poder aumentar de novo? Ficou dúbio. Então, assim, não é bom. A parte econômica, a gente tem que parar. É bom porque o Lula não está com cheque em branco igual ele tinha antes. É ruim porque o teto de gastos ainda era melhor do que isso. Essa é a minha visão. Tá, mas teve um aumento aí da bolsa, uma redução do dólar, pelo menos pela apresentação do arcabouço fiscal. Talvez seja bom. Aí tem dois pontos. Uma turma fala que a bolsa caiu, a bolsa subiu e o dólar caiu porque Bolsonaro voltou. Outro fala que é por causa do arcabouço fiscal. Eu, sinceramente, não acho que o arcabouço seria responsável por essa projeção aí, porque, sinceramente, muito ínfimo ainda. Mas vamos fazer uma análise mais aprofundada para trazer para vocês, tá bom? Foi chato esse vídeo, né? Eu sei, foi mais técnico, mas assim, você precisa entender o que é isso, tá? Você precisa entender e eu vou tentar explicar um pouco mais para vocês, tá bom? Se ficou até o final do vídeo, coloca no comentário aí se gostou ou não gostou, e eu vou tentar trazer isso aqui de forma mais clara para que você possa entender, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.